Rosane Maria Vir da Silva, sou estudante de licenciatura em Letras da Universidade Internacional Uninter. Estou aqui hoje para fazer o estágio do ensino médio e a minha aula é direcionada para o primeiro ano do ensino médio, mas as pessoas que tiverem interesse em olhar o vídeo, fiquem à vontade. Meu trabalho de hoje, minha aula de hoje será sobre poesia e poema e as suas diferenças. A poesia refere-se à essência imaterial, abstrato. No sentido figurado, podemos entender a poesia como uma manifestação da própria arte, valorizando a sua beleza, a estética, os sentimentos e outras coisas também. A poesia, ela fala dos sentimentos da pessoa. A poesia ela pode estar nos objetos. A poesia se manifesta principalmente na arte, através da foto, da escultura. Ela se manifesta também através dos desenhos, né, das pinturas que são expostas em galeria ou em casa. A poesia é todo aquele sentimento que tu tem e tu olha para algum objeto, alguma coisa e vem aquele sentimento que tu quer exteriorizar, quer falar sobre aquilo. Então a poesia é um sentimento íntimo, é um sentimento abstrato, é imaterial. E ela está em muitas coisas, ela está no teatro, ela está na música. A poesia ela está na vida, no mundo. A poesia está no mundo, nas coisas e nos seres, em diversas manifestações artísticas como quadro, uma pintura em óleo sobre tela, uma foto, por exemplo, essa foto que eu estou mostrando para vocês, né? Que a NASA registra uma foto do Sol mais próxima. Entre os tipos de poesia estão a poesia lírica, que é a poesia lírica, ela busca expressar os sentimentos utilizando a palavra escrita ou a palavra ou falada, né? É escrita em verso e geralmente e sempre é na primeira pessoa do discurso, eu. Também tem a poesia épica. A poesia épica se caracteriza pela objetividade, sendo narrados os fatos mais importantes. Então, ela é do real, ela narra o que é real. Exemplo, Ilíada de Homero. Também tem a poesia dramática, que é a mistura, é a mescla da objetividade entre a subjetividade, que é o material, né, a realidade, e a subjetividade seria o teu sentimento, aquilo que tu pensa, misturando os aspectos épicos e líricos. Então, eu posso dar um exemplo, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. O poema. O que é o poema? O poema é a materialização da poesia, que acontece através da linguagem verbal, ou seja, da escrita. O poema é composto por versos e estrofes. Um poema pode conter rimas, métricas, símbolos, metáforas e demais recursos da língua portuguesa. Consiste em um texto literário. O que é o poema? O poema é a materialização da poesia. Ela é escrita. A escrita é formada por versos. Os versos têm rima. Os versos são formados por estrofes, né? E as estrofes é a continuação do verso. Você pode fazer um verso com 20 estrofes, você pode fazer com uma estrofe, entendeu? Então, versos geralmente são o quê? São as linhas, versos são a escrita que você faz da poesia. O poeta, ele imagina, né? Coloca imagina na sua mente a poesia, aí ele coloca no papel, ele escreve e ali se forma o poema. Então, o poema é isso, o poema é a escrita da poesia, mas ela não é igual à poesia, porque a poesia, como eu tinha falado anteriormente, a poesia se encontra na arte, se encontra nos objetos, é tudo que tu vê, né, o que tu sente, isso é poesia. Mas para materializar a poesia, você tem que fazer o poema, e o poema é a escrita,
em versos, estrofes, e a poesia e o poema também, ele tem rima, né? Ele tem métrica, ele tem metáfora. Continuando falando sobre poesia e poema, tem algumas sugestões para vocês de alguns livros de poemas, de poesia. Por exemplo, Márcia Martini, Dobraria, Prefiro Poesia. Esse livro é da escritora de Montenegro, tá? Ela é professora de língua portuguesa e ela escreve para infanto-juvenis, tá? Um livro infanto-juvenil. Múltipla, então, os livros dela tem, o livro dela tem ilustrações e tem também a poesia. Multiplica vezes cão. Um cachorro é sempre dois. Um cão com seu rabo e um rabo com seu cão. Cão grande de rabo pelado. Cão pequeno de rabo peludo. Cão triste de rabo cortado. Que tem um cão? Tem cão dobrado. Será o rabo que balança o cão ou será o cão que balança o rabo? São versos, ó, cada linha é um verso, tá, gente? Então, são 3 versos, uma estrofe, mais 3 versos, uma estrofe, mais 3 versos, uma estrofe. São 3 estrofes, tá? Cada um com 3 versos, tá? Tem rima, tem 2, rabo, cão. Um cachorro é sempre 2, um cão com seu rabo e um rabo com seu cão. Pode notar que essa finaleira, ela repete aqui, só com balança, no final ela balança o cão. Será o rabo que balança o cão ou será o cão que balança o rabo? Então, na realidade, ele tem rima, ele tem musicalidade, os versos dela, que são a poesia dela. Perspectiva da vida futura, ergui em carne viva a sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, mas é grande e clara, pertence a seu tempo. Entrai, irmãos meus. Então, a poética de Vinícius de Moraes, são poesias livres, não são versos livres, né, gente? Também formado, eles seguem uma rigidez também, é igual aos outros. São 4 versos, na primeira e na segunda estrofe são 4 versos, tá? Na terceira e na quarta são 3 versos. Estrofe, versos, cada linha é um verso. Então, nós estamos fazendo o que? Nós estamos relembrando. Porque é bom a gente olhar para poder ter um conhecimento melhor, né? Porque a teoria é uma coisa, mas a prática também é interessante a gente ver. Então tá, gente, esses são alguns livros, fora outros que eu sugiro que vocês leiam, de poema, poesia, porque isso nos ajuda muito. A leitura é muito importante, ela melhora nós nos tornarmos seres críticos, também melhora o nosso vocabulário e a gente se sente também até mais seguro. O soneto. O soneto é um dos mais conhecidos gêneros líricos. Foi criado por italiano, e é por isso que o termo tem origem da palavra italiana soneto, que quer dizer pequeno som. O soneto surgiu no século XIV e ele foi consagrado na língua portuguesa pelas mãos de Luís de Camões. É formado por 2 quartetos e dos tercetos estritamente rimados, cada quarteto com 4 versos e cada terceto com 3 versos, totalizando 14 versos. Vou dar um exemplo de soneto. Amor é fogo que arde sem se ver, por Luís de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é solitário, andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade? Se tão contrário a si é o mesmo amor? Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso, ou simplesmente cordel. É um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e também impresso em folhetos. Remonta
ao século XVI, quando o Renascimento popularizou a impressão de relatos orais e mantém-se em uma forma literária popular no Brasil. O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para a venda, pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal. No Nordeste do Brasil, o nome foi herdado, mas a tradição do barbante não se perpetuou. O folheto brasileiro pode ou não estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com estilogravuras, também usadas nas capas. As estrofes mais comuns são as de 10, 8 ou 6 versos. Os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhado de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Para finalizar a aula, vou passar para vocês um vídeo do poeta Braulio Bessa. É uma poesia que fala sobre o mestre, que fala sobre o professor. Tem aqui para mostrar para vocês também uma poesia com rapadura, que é o nome do livro dele, Braulio Bessa. Ó, gente, o apelido dele é Rapadura, né? Muito conhecido. Ele também se apresenta no encontro de Fátima Bernardes, tá? Uma vez por semana. E é de lá que eu tirei o vídeo para mostrar para vocês, né? Sobre uma homenagem que ele está fazendo aos professores. E é muito bonito esse vídeo, vale a pena a gente olhar. Tá? E vale a pena a gente ler esse livro. As poesias dele falam sobre o Nordeste, falam sobre os sentimentos, falam sobre a vida, falam sobre política. Ele tem uma variedade de poesias, né? Até eu posso ler para vocês, se vocês não se importam. Vou ler para vocês uma poesia bem rápida, tá? Sobre honestidade. Mas é só um trechinho, vou ler para vocês. Se essa tal chuva de honestidade despencasse nos ternos engomados, e se os homens que vivem engravatados se banhassem nas águas da verdade, a sujeira no ralo da maldade escorrendo por longe da nação. Eu garanto que cada cidadão pagaria feliz cada imposto. Quem é rico com suor do outro rosto é um pobre de dinheiro e coração. Então, ele escreve no que contém aqui no livro dele, geralmente são 10 versos. Ó, cada estrofe tem 10 versos. E tem rima e também são líricas, sabe? Então, a poesia de cordel, ela é uma poesia que ela é cantada, tá? A poesia de cordel de Braulio Bessa também tem uma contextualização regional, coloquial, expressões nordestinas, ela tem de fácil entendimento. Na poesia do cordel de Braulio Bessa, o lirismo e a rima estão presentes. Então, vale a pena vocês agora olharem o vídeo. Eu sei que vocês vão gostar. Então, até mais. Eu deixo aqui hoje a minha mensagem de esperança, quando eu olho para cada criança, e deixo também a minha mensagem de gratidão e de reconhecimento a cada professor desse país. Diz assim: um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. O professor que é um arquiteto de sonhos, engenheiro do futuro, um motorista da vida dirigindo no escuro. Um plantador de esperança, plantando em cada criança um adulto sonhador. Esse cordel foi escrito porque ainda acredito na força do professor. O professor planta o bem na mente de uma criança como um bravo agricultor que peleja e nunca cansa, regando cada semente, sabendo que lá na frente nascerá um pé de amor, brotando para o infinito. Tenho fé e acredito na força do professor. Nesse mundo tão cruel,
Somente a educação mata a fome da miséria, combate a corrupção. É possível até que mude o sistema de saúde desse povo sofredor. Eu insisto e eu repito. Tenho fé e acredito na força do professor. Tanta solidariedade, doando o seu saber, tirando da própria mente para outra mente crescer, salvando e guiando vidas por estradas tão compridas, com mais espinho que flor. Em poesia eu recito, tenho fé e acredito na força do professor. Porém, não sinta vergonha, não se sinta derrotado. Se o nosso país vai mal, você não é o culpado. Nas potências mundiais são sempre heróis nacionais. E por aqui, sem valor. Mesmo triste e muito aflito, tenho fé e acredito na força do professor. Se um dia, meu povo, se um dia os governantes prestassem mais atenção nos verdadeiros heróis que constroem essa nação. Se fizessem justiça sem corpo mole ou preguiça, lhe dando real valor. Eu daria um grande grito, tenho fé e acredito na força do professor. Na força de quem é forte mesmo sendo enfraquecido, por não ser valorizado, por não ser reconhecido, por quem está lá no poder assistindo o padecer sem ouvir nosso clamor. Se fosse diferente, se até um presidente se curvasse a um professor.